Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria começarmos o programa ABC do Espiritismo, agradecendo a Deus nosso Pai pelo dom da vida. Que alegria começar o programa ABC do Espiritismo tendo você como nosso telespectador. Que alegria podermos estar juntos falando de assuntos tão palpitantes sobre a doutrina espírita. Que alegria nesse momento podemos contribuir com o Evangelho do Cristo. Mas antes de nós continuarmos esse assunto palpitante que vamos falar do Evangelho, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Que alegria em podermos iniciar mais um programa pela TV Mundo Maior. A nossa gratidão a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre Maior, a TV Mundo Maior, pela oportunidade que está nos dando, e o nosso telespectador, tanto no Brasil quanto os nossos amigos no exterior, em especial os amigos em Portugal. Um beijo no coração de todos. Qual é o capítulo que nós elegemos para hoje, André? Nós, neste ano de 2019, nós estamos trabalhando na sequência com o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo alternadamente. No programa de hoje, como nosso querido Sérgio já anunciou, veremos uma página do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 3º, Há muitas moradas na casa de meu pai, e que tem como título Diversas categorias de mundos habitados. São 3 itens que compõem este subtítulo. Os 3 itens é do nosso codificador Allan Kardec. O primeiro item que estudaremos é o item 3º. Do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, aos que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores, em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas, a vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nós vamos ver na Revista Espírita do primeiro ano, Allan Kardec recebe uma mensagem de um espírito de Júpiter dizendo que eles vivem em média 400, 500 anos. Não existe um serviço braçal, quase que todo o serviço é feito pela inteligência. Existem uns animais que são bem avançados, mas que também têm uma certa inteligência e faz o serviço rudimentar, o serviço mais pesado. Fala que após a morte, em seguida já vem a reencarnação, aonde não se há o véu do esquecimento. Tem-se uma total conhecimento daquilo que fez, porque já vivem o apogeu da busca da inteligência. São espíritos amplamente comprometidos com a moral do Cristo, ou seja, são espíritos que vivem uma moral altíssima. Então nós percebemos daí que esses planetas são diferentes do nosso, são estágios diferentes. Então são planetas onde as pessoas desenvolvem o seu aspecto moral, um pouco, mas desenvolve mais o aspecto intelectual, sempre avançando em novos conhecimentos. O estudo dos conhecimentos é eterno. Nós nunca vamos cessar o estudo. Cada planeta nós vamos ter um conhecimento, ou seja, um conjunto de conhecimentos novos, André Luiz. Isso que nos chama a atenção. Sem dúvida. E nesse primeiro ano da Revista Espírita, Kardec começou em janeiro de 1858 e foi sob a sua direção até o mês de abril de 1869. Ele havia desencarnado no dia 31 de março de 1869, mas já estava preparado a revista, a edição do mês seguinte. Nós observamos que nesse primeiro ano, Kardec ele dá muito enfoque
para a vida em outros planetas. Então ele revela, no ano de 1858, na primeira edição das Revistas Espíritas, nós vemos, por exemplo, o diálogo que ele tem com o seu benfeitor, o rei da França, Luís IX, chamado de São Luís. São Luís é um espírito que veio de Júpiter. Júpiter, dos planetas alinhado ao sistema solar, é o planeta mais evoluído. O Sol, uma estrela de quinta grandeza, já está na condição do dirigente do nosso sistema solar. E nós vemos em Júpiter o planeta mais avançado, mais moralmente falando, mais adiantado. E nós vemos que muitos foram os personagens que vieram de Júpiter. O próprio rei da França, Luís IX, Mozart, que fala também da descrição da sua casa, como nós vimos no programa passado. Fala que Mozart tinha 2 ilustres vizinhos, ilustres para nós aqui na Terra. De um lado, ele tinha Zoroastro, que quando passou em nossos meios deixou uma grande filosofia, grandes princípios, grandes pensamentos. E do outro lado, Miguel de Cervantes, que é o célebre escritor de Dom Quixote de La Mancha. Então nós passamos a ver que neste intercâmbio de informações, muitos espíritos vieram, vêm, e nós nem sabemos a sua origem, para ajudar no avanço da Terra. Mas temos em Jesus o espírito de maior grau evolutivo. No item 4, continua Kardec nos esclarecendo. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam, e um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontram. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos, considerando o seu estado e o seu destino, com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los assim, de um modo geral. Mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana, mundos expiação e de provas, em que o mal predomina, mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos felizes, onde o bem supera o mal, mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, e é por isso que nele o homem está exposto a tantas misérias. Vejamos, né? Nós estamos, na verdade, no mundo intermediário. Nós vimos o primeiro exemplo, que era o mundo superior. Vamos pegar Júpiter, analisando aqui os planetas que compõem o nosso sistema. Depois nós temos o planeta Terra, que entra nessa segunda condição, mundo intermediário, pela qual nós vamos ver 5 qualificações. A primeira foi a primitiva, e quando chegou o povo de Capela, nós estávamos na condição primitiva. Depois nós tivemos o mundo de provas e expiações, que foi a vinda de Jesus, que veio estabelecer a palavra amor para todos nós. Depois nós, com a doutrina espírita, estamos nos mundos de regeneração, que ainda não se concretizou, mas já iniciou o seu trabalho. O mundo primitivo, o mal impera sobre tudo. O mundo de provas e expiações, o mal impera sobre o bem. O mundo de regeneração, o bem já começa a tomar o seu vulto e já começa a ganhar espaço. O mal já começa a recuar. Os mundos felizes, temos dificuldade em entender, por tratar-se já de um planeta que está mais avançado no sentido do amor. E depois os mundos celestes, que nós já vamos conseguir viver como viveu esses grandes baluartes, como Chico Xavier, Irmã Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, esses grandes personagens, Francisco de Assis, São Vicente de Paulo, né? E muitos outros que já chegaram nessa categoria pelo seu esforço, pela sua dedicação. Então nós ainda estamos. Veja, tem muitas pessoas que dizem, mas o planeta Terra podia ser melhor. É um equívoco. Porque se nós analisarmos que o planeta Terra vai passar por 5
estágios. Que o último estágio é o primitivo e o penúltimo mundo de provas e expiações, nós ainda não saímos desses dois. É onde o mal e o bem ainda estão lado a lado. Onde o mal tem uma ascendência sobre o bem, diga de passagem. Então nós vemos hoje quantos espíritos primitivos? Nós estamos vendo ainda espíritos canibais. Então, nós começamos a perceber. Agora, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, logicamente, o primitivismo que aqui está, que não quis avançar, já está indo para esse outro planeta que nós falamos até no programa anterior, que é o chupão que o Chico descreve no livro Cartas de uma Morta. Vale a pena você ler esse livro para entender o que nós estamos falando. É verdade, eu só vou ler novamente, querido Sérgio, a descrição de mundo regenerador, porque a gente tem visto no meio espírita muita confusão. Então, segundo Kardec, mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças. O que isso quer dizer? Que não são espíritos perfeitos. São espíritos que já não têm mais o ódio, o orgulho, o rancor como a base da sua existência, mas espíritos que ainda têm o que progredir. Exatamente, não são espíritos santificados, são espíritos que já começam a entender o que é o amor. E apesar de começar a tentar viver o amor, ainda vai ter os seus gestos de orgulho, de egoísmo, de vaidade, que ele não vai conseguir eliminar de um dia para o outro. Então é importante, nós temos visto no meio espírita um pouco de confusão. O mundo de regeneração é regenerador, é um mundo intermediário entre o mundo que o que gere é a maldade para o mundo feliz, que o que gere é a bondade. Intermediário, regenerador. As almas ainda estarão em conflitos. Hoje o mal predomina na política, nós vemos um modo equivocado nas próprias religiões e por aí afora. No mundo de regeneração já haverá uma igualdade, uma fraternidade, uma tolerância que não vemos hoje em dia. É verdade, isso é muito importante a gente compreender, porque muitas pessoas acham que o mundo de regeneração é um mundo perfeito. Não é ainda. Mundo perfeito é aquele mundo celeste, que é o quinto. Nós não saímos do segundo ainda, não chegamos no terceiro. Então o terceiro realmente é um mundo intermediário, como o André muito bem fez uma colocação que vale a pena a gente perceber sobre tudo isso. Queridos amigos, nós vamos para um breve intervalo com o programa ABC do Espiritismo. Já retornaremos com o segundo bloco. Não saia daí não. Queridos amigos, eu não disse? É muito rápido. É que o nosso programa, ABC do Espiritismo, nós sempre selecionamos temas tão interessantes que a gente começa a falar e o tempo é muito curto. Então nós temos que, logicamente, correr contra o tempo. Agradecemos a você, a tua audiência, o seu carinho e o programa ABC do Espiritismo, sempre pela TV Mundo Maior, levando essa mensagem de amor e de alegria. Não é mesmo, André Luiz? Sem sombra de dúvida. Antes de lermos o item seguinte, eu gostaria de convidar o nosso telespectador a colaborar com a TV Mundo Maior. Tanto a TV Mundo Maior quanto a Rádio Boa Nova precisam da sua colaboração. Entre no site tvmundomaior.com.br e veja as formas que você tem de colaborar com este projeto, que vem ajudando tantas pessoas. Se você quiser entrar em contato conosco, comigo, com o nosso querido Sérgio, você pode através do e-mail. O e-mail do Sérgio é vilarsergio10, @gmail.com. O meu é vilardandré2, também numeral, @yahoo.com.br. E você tem a opção do WhatsApp. Quer entrar em contato conosco? Quer receber as nossas novidades diárias? O nosso número é 19 99778 2794. Então, André, vamos dar continuidade na obra? Vamos ver agora o item 5º. Os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a ele indefinidamente e não passam nesse mundo por todas as fases do progresso que devem realizar para chegar à perfeição. Quando atingem o grau de adiantamento necessário, passam para outro mundo mais adiantado e assim sucessivamente,
até chegarem ao estado de espíritos puros. Os mundos são as estações em que eles encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem a sua permanência no mundo infeliz, ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz por se haverem obstinado no mal. Então a gente vê, por exemplo, que nós estamos aqui, a grande maioria das pessoas se sentem num processo reencarnatório, uma prisão. Vamos relembrar que para nós entendermos um pouco isso, nós tivemos em 1900 o desencarne de um grande trabalhador da seara espírita, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. É interessante analisarmos a vida de Dr. Bezerra de Menezes, que desencarnou em 1900. Houve um fato muito interessante. Nós conhecemos ele como o médico dos pobres e também chamado por Kardec brasileiro, não por tratar-se da reencarnação de Kardec, mas pela inteligência que Dr. Bezerra de Menezes tinha a ponto de ser comparado como Kardec, o Kardec brasileiro. É interessante que quando ele desencarna, a Federação Espírita Brasileira é de frente a uma praça no Rio de Janeiro. E ele é levado para o andar de cima. E ele percebeu, quando estava despertando do desencarne, estava junto dos seus benfeitores espirituais, ladeado pelos amigos maiores. Quando ele então vê, pela janela, uma multidão de pessoas, pergunta a ele, hoje é feriado? E os espíritos lhe respondem, não, vieram saudar-te. Mas por quê? Porque com o seu desencarne, Bezerra, essas pessoas foram ajudadas por você. Nessa multidão existe encarnados, familiares que vieram até a porta da federação, onde o seu corpo está sendo velado, para que você possa receber essas homenagens. E também os desencarnados que você ajudaram, que hoje está no mundo espiritual recebendo ajuda e foram ajudados por você. Vieram prestar as suas últimas homenagens a você. Em 1950, quando o Dr. Bezerra completava 50 anos de desencarne, houve uma festa no mundo espiritual. Chico Xavier conta que ele estava nessa festa. E, num determinado momento, Celina, que é a secretária de Mãe Santíssima, entrou na reunião. Houve um silêncio e ela veio com um decreto. E esse decreto dizia que o Dr. Bezerra já havia cumprido o seu papel aqui na Terra. Estava sendo convidado por Mãe Santíssima e por Jesus para ir para outros planetas, para continuar o seu progresso. Ele então ajoelhou, chorou e pediu a Celina se ela poderia interceder por ele, porque ele ainda queria ficar um pouco mais aqui na Terra. Celina levou o assunto para a Mãe Santíssima e para Jesus. Quando retornou algum tempo depois e disse para Dr. Bezerra, tanto Maria quanto Jesus diz que o seu tempo na Terra é indeterminado, você que vai fazer a partir de agora o seu tempo. Diz que Dr. Bezerra chorou muito, porque ele pediu para ficar entre nós, nos ajudando e nos envolvendo. Esses são os espíritos superiores que convivem no planeta Terra. Essa história, essas duas histórias, por assim dizermos, momento da desencarnação, momento que Dr. Bezerra está sendo velado e 50 anos depois que ele havia desencarnado, que se comemora os 50 anos de desencarne do Dr. Bezerra, essa reunião no plano espiritual, esses dois momentos da vida deste espírito que tem uma empatia tão grande no meio espírita, uma simpatia, um carinho, um respeito, mostra um pouquinho o item 5º que lemos agora do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Os planetas vão evoluindo e nós temos a oportunidade de também ir para outros planetas ou outras moradas. Como é verdade também que é uma frustração para o espírito ter que ir para um planeta inferior ao nosso. Dr. Bezerra foi convidado a ir para um planeta superior.
dar continuidade na sua jornada. Para os padrões do planeta Terra, Dr. Bezerra de Menezes atingiu o máximo que ele poderia atingir. Agora ele tem que continuar sua evolução. Mas como ele é atrelado com o meio cristão, em especial com o meio espírita, é um dos assessores diretos, junto com outros espíritos, de Ismael, o governador do Brasil, nós vemos que pelo carinho que ele tinha com as terras de Santa Cruz, ele pediu para continuar. Mas quantos companheiros o papel não é invertido? Não vão embora da terra porque não têm as mínimas condições para aqui estarem. Olha a frustração para o espírito, deixar este planeta que está tão agradável de ser vivido, está tão agradável agora que nós temos a eletricidade, a internet, o avanço da ciência, o avanço da medicina, e nós temos que ir para um planeta nos moldes primitivos. Olha que dureza para o espírito que se encontra nesta condição. Então nós percebemos que a saída do nosso planeta, ele pode ser exatamente direcionado para 2 planetas. Um planeta superior, se assim ele fez por merecer, ou um planeta inferior, se ele não fez a lição de casa durante algumas reencarnações aqui no planeta. Deus é Pai. Concederá sempre novas oportunidades. Mas a pergunta é, a oportunidade será onde? É essa pergunta que cada um de nós devemos fazer nesse momento. Para onde eu quero ir? Essa pergunta é importante porque eu não devo perguntar para onde Deus quer que eu vá. Não, não é Deus que vai escolher. Não é Jesus. Não é os nossos familiares. Nós é que vamos escolher o lugar pelo nosso comportamento, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação. É lógico que numa escola, os melhores alunos sempre vão ter os melhores empregos. Isso é natural, pelo seu esforço, pela sua dedicação. Aqueles que não se preocupam, que não estudam, que não gostam de estudar, levam a vida frauteando, logicamente vão ter sérios problemas. Uma evolução do espírito se faz dessa natureza. Ela se faz pelo esforço, pela dedicação de cada um. Então, por isso, queridos amigos, é importante nós começarmos a fazer um planejamento para a nossa vida. Por exemplo, quando você vai comprar a casa dos seus sonhos, principalmente nesses anos que tem saído Minha Casa Minha Vida, tantas pessoas estão projetando de ter a sua casa, você vai pagar em determinados anos, não é isso? Então veja, também devemos fazer esse mesmo planejamento com referência à nossa evolução, André. Agora, é importante também dizermos, querido Sérgio, que muitos espíritos vão a um planeta primitivo na condição de um professor. Muitos são convidados a irem para que possam ajudar na evolução daquele planeta. Igual, tanto no programa passado como nesse, foi citado o povo de Capela. Não foram apenas aqueles que não atingiram uma média que vieram para cá, vieram também no meio, convidado alguns professores para instruir, para ajudar. Fizeram a parte deles e retornaram para o seu planeta de origem. Inclusive sacerdotes. Os sacerdotes trazendo o magnetismo que pediram para vir para auxiliar o povo da sua terra, para os auxiliar. Espíritos evoluídos também vieram de Capela naquela época, como o André muito bem mencionou, exatamente para ajudar. É a mesma coisa que muitos espíritos que alcançaram uma evolução no planeta Terra, mas que ainda estarão atrelados ao planeta Terra, poderão pedir para ir para esse planeta para ajudar familiares, amigos, e numa reencarnação. Reencarnações difíceis, mas produtivas. Queridos amigos, o nosso tempo voa. Gostaríamos uma vez mais de deixar o nosso WhatsApp. Mande a sua sugestão, a sua dúvida, a sua pergunta, a sua participação. Se você quiser simplesmente receber os nossos vídeos, os nossos posts, as nossas novidades, tudo gratuito, salve o nosso número em seus contatos e mande a sua mensagem. O nosso número é 19
997782794. Mande a sua mensagem através do WhatsApp e você receberá as nossas mensagens diárias. Venha fazer parte da família do WhatsApp. E também convidamos a todos para aos domingos, às 18 horas, horário de Brasília, participar do Evangelho no Lar através da minha fanpage. Procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar de número. E na minha linha do tempo estaremos iniciando um vídeo ao vivo e você é o nosso convidado. Faça parte do Evangelho, já tem algumas milhares de pessoas que acompanham todo domingo a nossa programação. Queridos amigos, vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo. A nossa gratidão pelo seu carinho, pela sua audiência. Um beijo no seu coração, que Jesus nos abençoe e nos guarde hoje e todo sempre. Até o programa que vem. Agradecemos a Deus, a Jesus e a você que nos assiste. Um beijo no coração de todos. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.